Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo da disciplina de inovação. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou o professor Carlos Eduardo. Hoje eu vou me apresentar por ser o nosso primeiro encontro ao vivo e trago aqui alguns tópicos para reflexão que estão relacionados, com o nosso book número 1, para que vocês possam já, desde o início da disciplina, se debruçar sobre esse tema tão fascinante e que está tão presente na nossa vida cotidiana, seja a vida pessoal ou a vida profissional, e sem dúvida faz toda a diferença. Então vamos iniciar aqui. Eu vou compartilhar a partir de agora com vocês um slide da aula. Iniciar aqui a apresentação, só um instante. Então aqui nosso slide de inovação. Perdão, aqui eu só não troquei o tema do slide. Deixa eu ver se está correto. Sim, inovação. Deixa eu só colocar aqui, só um instante. Eu já vou corrigir aqui, que estava nossa disciplina de inovação. Aí eu já deixo corrigido para vocês, depois postado, tá certo? Então, vamos falar sobre gestão da inovação, ou simplesmente a inovação. Então, para gerir a inovação, temos que refletir um pouco, sobre o que é inovação e como que ela está presente hoje em dia nos mais diversos cenários, nas mais diversas situações. E a importância dela, Deixa eu só colocar o lápis para poder escrever no nosso slide, que termina aqui com a luz, não é possível visualizar onde está o lápis aqui para poder colocar para poder riscar junto com vocês o slide. Mas não tem problema, vocês podem acompanhar pelo cursor aqui do mouse. Então, eu sou o professor Carlos Eduardo, aqui eu vou deixar minha trajetória para vocês, como apresentação já registrada, para nos conhecermos. É um prazer estar junto com vocês nessa disciplina, sucesso, na disciplina. Falando em sucesso na disciplina, tem as atividades que já estão abertas, a atividade dissertativa e a atividade de múltipla escolha, as duas já estão abertas, façam o quanto antes, porque vocês têm possibilidade de refazer, duas tentativas, a primeira e a segunda tentativa, para tentar melhorar a nota. E não se preocupem, se fizerem a primeira, e depois a segunda tentativa a nota for menor, não vai prejudicar, porque sempre vai prevalecer a maior nota, ok? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, primeiramente CPA, eu queria dar um lembrete importante para vocês sobre a comissão própria de avaliação, que sempre os questionários que são disponibilizados para vocês, e brevemente vocês podem, participar, deixar a opinião de vocês, é um espaço democrático bem interessante, que acolhe, sugestões, opiniões, tem espaço para você dar sua opinião, tanto escolhendo uma alternativa, como também escrevendo. Então, é um espaço para você realmente expressar o que você pensa, tá certo? E contribuir para a melhoria contínua do curso. Vamos, então, agora falar também do nosso plano de ensino, na nossa disciplina Gestão da Inovação. Então, aqui na nossa disciplina Gestão da Inovação, você tem aqui a ementa do nosso plano de ensino, você pode acompanhar, está lá no Canvas, tá? Então, você pode acessar a hora que você desejar o plano de ensino. Da disciplina aqui, Gestão da Inovação, ok? Então, vamos lá. Então, alguns tópicos que estão aí no nosso e-book número 1 são, do que se trata inovação, da mudança em inovação, conceitos fundamentais em inovação, tipos de inovação, inovação em aprendizado, inovação e invenção, semelhanças e diferenças, ferramental para a gestão da inovação. Então, aqui são vários tópicos para vocês se debruçarem, lerem, que estão lá no e-book. É um material bem interessante, é importante que vocês aproveitem bem esse material, ok? Mas hoje eu trago aqui, então, uma reflexão, alguns tópicos, Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver, não consegui ainda ver o lápis, porque dependendo da posição da luz, não é possível ver aqui no slide. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui para vocês tipos de inovação, A inovação, ela pode variar na intensidade, Desde uma inovação que seja uma criação, você está criando algo, ou você pode inovar porque você está aperfeiçoando algo, melhorando. Você pode ter a inovação porque você está incrementando algo, Você está somando algo para algo que já está funcionando, mas você vai incrementar.
E a radical é quando você muda totalmente o paradigma, muda totalmente o modelo, você faz algo que fugiu realmente do que se está fazendo em geral na atualidade, ok? Então, são as possibilidades aqui, né, de inovação. Deixa eu só ver aqui como que está o nosso chat, se tem alguém aqui fazendo pergunta, participando. Deixa eu ver aqui como que está o nosso chat ao vivo. Não tem, né, perguntas nesse momento, tranquilo. Vocês podem também mandar a pergunta pelo fórum de dúvidas, ou se vocês quiserem falar de uma maneira particular, tem também a caixa de entrada lá no Canvas, que vocês conseguem mandar dúvidas também, aí só o professor lê, ou se vocês querem compartilhar a dúvida com os colegas, lembre-se que podem mandar no fórum de dúvidas, aí o professor e os colegas leem ao mesmo tempo, tá certo? Vamos então voltar aqui para o nosso slide. Estamos falando dos tipos de inovação de acordo com a intensidade, né? Todas têm o seu grau de importância, sem dúvida, né? E vamos aqui refletir como a inovação ela está presente principalmente agora nessa época que estamos vivendo com tantas mudanças nesse período pandêmico e pós-pandêmico que estamos aguardando. Então, estamos numa fase de muitas mudanças, né? E as mudanças, elas caminham junto, né? As grandes mudanças no cenário mundial, com a globalização, elas caminham juntos com inovações, né? Elas são essenciais, na verdade, para a sobrevivência, muitas vezes, né? Tanto pessoal quanto a sobrevivência de um negócio, de uma empresa, seja você trabalhando numa empresa ou seja você abrindo o seu próprio negócio. Então, vamos refletir um pouco, pessoal. Aqui, ó, primeiramente, o que está envolvido, né, em inovação? Então, as pessoas, elas repensam seus valores, suas necessidades. Deem uma olhada nessas gravuras, né? O que que vocês notam, né? As diferenças, né? Que nós estamos vivendo hoje, como isso impactou o mercado, como isso impactou o cliente, como isso impactou, né? As pessoas em geral e que mudanças, que inovações foram necessárias para que esse momento que estamos vivendo, né, possa ser superado e superado com sucesso, com êxito. Então, sem dúvida, essa disciplina ela traz aqui uma reflexão muito legal que é bem pertinente para os tempos que estamos vivendo, né? Aqui a gente vê algumas gravuras, 3 fotos, né, que nos mostram bem aí a nossa mudança aí na nossa vida, seja a vida pessoal, profissional, a nova realidade, né, que nós vivemos aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Então, as adaptações no seu negócio são suficientes para mantê-lo viável por mais tempo? Então, é uma pergunta interessante, né? Seja você trabalhando numa grande corporação ou você abrindo seu próprio negócio, que tipo de adaptações são necessárias, né? De acordo com a época que vivemos, as mudanças constantes que vivemos, onde entra a inovação, né? Então, algumas perguntas que vão ajudar a refletir aqui. Então, observem mais aqui algumas gravuras, né? O que que vocês notam, né? Nessas gravuras que ajudam a refletir o papel da inovação dentro do momento que nós estamos vivendo, né? Então, aqui temos algumas inovações interessantes, né? Aqui, algumas coisas que fazem parte mesmo, né, do que estamos vivendo, como aqui né, a medição de temperatura quando alguém já entra no estabelecimento, são coisas que se tornaram comuns, né, em nossa rotina. Aqui mostra também, é bem interessante, né, um restaurante que isola aí os clientes em cabines. E temos aqui outros tipos de inovações que a gente pode refletir nessas gravuras, né, mas aqui é mais para inspirar, né. Então a inovação, muito além de técnicas, né, é o seu olhar também, né, para além do óbvio, além do que todos já estão vendo que é o problema, né? A inovação ela vai além para a busca de uma solução. Então, você ter um perfil inovador, ele é muito mais importante do que você tentar propriamente uma técnica, né? Porque se você tem aquela visão de encarar as situações adversas, né? Como sendo oportunidades para fazer as inovações que nós acabamos de falar, que são aquelas radicais, aquelas que vão além do paradigma anterior, o modelo anterior, você vai ter um perfil inovador interessante, né, para poder atuar, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Vamos trazer aqui. Então, ó, você precisa adaptar ainda mais seus produtos, serviços ou precisa reformular sua proposta de valor?
Então, são perguntas importantes, né? Com base nas gravuras que a gente acabou de ver, de vários serviços, por exemplo, restaurante com as cabines, o que é necessário, né, mudar, seja você pensando em uma empresa onde você trabalha, ou seja você abrindo seu próprio negócio. Que proposta, né, ou que serviços, produtos precisam ser aperfeiçoados? Você precisa de uma inovação, que é a inovação incremental, que vai somar algo, ou você precisa uma inovação radical, mudar totalmente o paradigma, né? Você precisa reformular sua proposta de valor, aquilo que você oferece, né, para o seu cliente, o que você oferece para aquele que vai, né, consumir o seu produto, o seu serviço. Então, são perguntas bem interessantes para reflexão. Então, eu até coloquei essa gravura, pessoal, lá na atividade dissertativa 1 para vocês refletirem, né? E fiz alguns questionamentos. Inovar para sobreviver, né? As grandes mudanças que nós estamos vivenciando hoje. E aqui essas gravuras, elas é para vocês refletirem, né? Hoje em dia, principalmente aí na questão, por exemplo, né, dos serviços relacionados com alimentação, né? O que mudou? Serviços nós vimos o que aconteceu nos restaurantes, né, durante a pandemia, tiveram que trabalhar muito mais com delivery e com outras propostas, né, que não fossem in loco. E a gente tem aqui algumas imagens que ajudam a refletir um pouco. Então, inovar para sobreviver, né? Então, sem dúvida, pensando isso na perspectiva, né, de uma empresa, de um negócio, você consegue ter ideias que se você está vendo o problema como sendo um estímulo para novas ideias e não ver o problema como sendo o fim, né? Ou o desmoronamento de toda uma estrutura, porque muitas vezes quando a gente se depara com um problema, no primeiro momento a gente vê como se fosse uma estrutura que está se desmoronando e aí entra um processo de caos na mente, no desespero, mas muitas pessoas já têm um perfil inovador e encaram, né, o problema como sendo um momento de mudanças, mudanças rápidas, ágeis e mudanças que vão proporcionar a eficiência e eficácia em novos modelos, muitas vezes a chamada inovação radical, que é quando você muda realmente o paradigma, muda o modelo por completo. Aqui temos mais uma reflexão sobre, né, as mudanças, falando de novos serviços, por exemplo. Percebemos que alguns serviços oferecidos hoje não faziam muito sentido nesse momento. E nos aproximamos de prestadores para buscar soluções, diz Bianca Amaral, diretora da Tempo Tem. Então aqui é bem interessante isso, né? Porque um produto e um serviço que às vezes faz todo sentido e ele tem um espaço enorme no mercado, e está mantendo a saúde financeira da empresa, ele pode não ter sentido depois se você não faz uma estrutura de mudança ágil, seja aquela mudança incremental, aperfeiçoando algo, ou até mesmo uma mudança, uma inovação radical, que seria aquela que realmente inova por completo, muda totalmente o modelo. Então é importante ter essa visão, né, de que as coisas precisam ser inovadas. Hoje em dia, a inovação não é mais somente um diferencial. A inovação hoje em dia é uma necessidade, né? Você precisa inovar e as empresas que não inovam, elas vão perder espaço, porque estamos nesse mundo com constantes mudanças, as mudanças, elas interferem nas necessidades, e aí, à medida que produtos e serviços deixam de ser necessários, eles passam, né, a não ter mais espaço no mercado. Então, é muito importante a questão da inovação contínua. Aqui, ainda para nossa reflexão, trago outros serviços que foram adaptados, aqui algumas fotos interessantes, né, sobre algo que passou a fazer parte da nossa realidade, né, como novos serviços, né, essenciais foram aí agregados a vários serviços e produtos novos relacionados às necessidades que foram, né, acarretadas por causa da pandemia, mas que muitas vezes vão inspirar para o pós-pandemia também, né, para que essas inovações prossigam. Então, por exemplo, aqui algumas notícias interessantes, né, serviços adaptados, né, quarentena vira gatilho emocional e faz crescer ajuda psicológica pela web.
Reabertura cria novo normal pelo mundo. Covid-19, importância da educação à distância durante a pandemia. Então, quantos setores foram, né, transformados? Né? A gente viu aí o novo normal aí agora na reabertura, as mudanças aí que, né, das formas como se estruturou para a reabertura. A questão aí, por exemplo, o espaço que abriu para ajuda psicológica pelo web, né? No caso da necessidade da parte emocional em relação à pandemia, um serviço novo, essencial. E a questão da educação à distância, né? Que muitos que viam a educação à distância até pouco tempo, com um olhar diferenciado, a pessoa talvez só priorizasse a educação presencial e não via com um olhar positivo a educação à distância. Agora, muita gente percebe o valor da educação à distância, porque alguns foram obrigados a partir para a educação à distância durante a pandemia, chamado de ensino híbrido ou ensino remoto, mas aqueles que já estavam na educação à distância, olha que vantagem, porque já tinha uma estrutura de ensino pensada para a distância, de modo que os materiais já estavam lá, os vídeos já estavam lá, as propostas de reflexões já estavam lá, então surgiram aí muitas mudanças em várias áreas, e quem já estava numa área inovadora, como a educação à distância, sem dúvida é um grande diferencial. Outros serviços aqui adaptados, né, aqui algumas reflexões, né, sobre a forma de lidar aí nos negócios, as propostas aí de atendimento ao cliente, os serviços adaptados que passaram por muita inovação, vemos isso na nossa vida diária, seja porque somos clientes de muitos serviços que tiveram seu diferencial, ou talvez trabalhemos numa empresa que tenha esses diferenciais. Então, estamos num momento muito rico de mudanças e inovação, né? Talvez um dos momentos mais ricos aí da história recente, porque tudo que, né, traz uma grande dificuldade, uma grande restrição, também traz um potencial enorme para rupturas, e nós estamos vivendo esse potencial enorme para rupturas, precisa ser aproveitado, é o momento da inovação. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver aqui, o slide não está indo. Opa, desculpa, passou mais de um. Aqui. Então, outra questão, né, sobre quando a gente pensa na perspectiva de um negócio, de um empreendimento, né, se o preço, formas e condições de pagamento estão adequados à nova realidade. Então, a forma de se fazer as coisas, adequação aos novos clientes, novos formatos. Então, muitas inovações foram necessárias, né? Os canais de vendas utilizados pelo seu negócio são os mesmos que o consumidor está utilizando para a compra. Então, vimos que nesse momento, né, da pandemia, houve o boom aí, né, do e-commerce, de várias áreas aí, né, pela internet. E sem dúvida é um legado, né, a ser aproveitado e ser repensado. Empresas que trabalham com uma visão de que agora, com a retomada do pós-pandemia, vai voltar somente à ideia do que era antes, né, o presencial, e não pensar como tirar proveito, né, dessa explosão que teve pelos serviços remotos e pelos serviços online. Então, sem dúvida, tem que se repensar e continuar inovando e aproveitando esse legado que a gente tem aí da pandemia e pós-pandemia. Deixa eu passar aqui. Então, aqui falando na forma, né, de comprar, de vender, de fazer as coisas, estruturar nos negócios, a gente tem aí os diversos marketplaces, né, que foram repensados e estão sendo repensados continuamente, porque, sem dúvida, aí a pandemia ela trouxe esse legado, onde você vai ter não somente, né, as mudanças que já ocorreram, mas novas mudanças que se tornarão um novo padrão, né? Você vai ter a continuidade da, da cultura da mudança, porque fomos obrigados a mudar rapidamente em um período de crise, num período de isolamento, mas sem dúvida essas mudanças geraram um novo padrão. Então, mesmo com reaberturas, mesmo que essa reabertura prevaleça e fique aí sob controle e a gente viva plenamente um período de pós-pandemia, tem muitas mudanças que a gente precisa entender
como a inovação agora, ela não vai ser só um diferencial que alguns têm e vão se destacar, mas ela vai ser o padrão, vai ser o necessário. Aprender a inovar para se manter em dia na sua empresa, para manter a sua empresa com uma perspectiva boa de mercado, inovar para poder aproveitar as oportunidades, inovar para se manter ativa financeiramente, economicamente, a empresa que tem essa perspectiva da inovação, não somente como um diferencial, mas como uma necessidade hoje em dia, ela vai se manter, né, com solidez a médio e longo prazos. Então, é muito importante que se tenha essa perspectiva de que as empresas são feitas por pessoas, né? Não existe empresa sem o material humano, né? Sem a gestão estratégica de pessoas. Então, quem vai pensar essas mudanças e quem vai viver essas mudanças são os funcionários, são as pessoas. Então, é fundamental essa perspectiva da inovação que nós estamos comentando aqui nessa aula, mudanças que são incrementais ou que são radicais e que serão extremamente necessárias em todos os mercados, em todos os cenários. Não é mais algo que você pode optar por ter ou não ter. É algo que você vai precisar colocar como uma constante na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E a partir do momento que você se acostuma com essa ideia de que a inovação é uma necessidade, você não tem mais, né, aquele sofrimento do processo de mudança, mas você passa a ver a mudança como sendo algo natural, algo necessário e algo que vai trazer sempre muitos benefícios, né? Então, vai sempre trazer um aperfeiçoamento, vai trazer uma evolução. Então, é importante que você tenha aí a perspectiva da busca pelo mercado com a inovação constante e as empresas precisam, as pessoas, né, que estão em empresas precisam ter esses perfis, né, de buscar, né, coisas novas, a inovação ou incremental, ou estrutural, ou radical, mas também os próprios gestores que estão no alto escalão, principalmente, também em médio e né, em escalão também, ou gestores em geral, principalmente aqueles que estão no plano estratégico, mas aqueles que também não estão em plano estratégico, mas têm as suas equipes e que estão gerindo essas equipes, também precisam ter um perfil de buscar pela inovação. Não tem como você ter gestão da inovação se você não tem essa visão da importância da inovação. Então, isso precisa estar internalizado, você precisa compreender a importância da inovação para que você possa naturalmente, né, transmitir isso para todos que estão aí na sua equipe e também favorecer o acolhimento de novas ideias, o acolhimento de sugestões, principalmente quando a gente fala em mecanismos, né, para o acolhimento das novas ideias, das sugestões. Você precisa ter espaços, né, dentro das empresas para que você consiga socializar ideias e acolher novas ideias, né? Então, alguns mecanismos, né, que são bem conhecidos para fomentar novas ideias, como conhecemos bem, né, brainstorm, ou se você faz qualquer outro tipo, né, de técnica, né, que são já renomadas aí para fazer ferver novas ideias, são importantes, mas é importante que você também tenha espaços de acolhimento, porque às vezes também existem muitas ideias, mas poucas são acolhidas no sentido da tentativa de implementação. Então, os recursos necessários aí para a gestão da inovação, ela não é somente no sentido de fomentar novas ideias, mas também de acolher, de operacionalizar essas novas ideias. E aí as empresas, né, podem contar com algumas ajudas já bem conhecidas, como o design thinking, né? Ou então como eu acabei de falar, o brainstorm. Você também tem metodologias bem aclamadas, né? Para busca aí de novas ideias com perguntas, como é a metodologia Canvas, né? Não confunda Canvas metodologia com Canvas que a gente tem aqui a nossa plataforma de ensino-aprendizagem, né? Então tem várias metodologias bem renomadas que podem ajudar a estimular novas ideias.
mas é importante aí o perfil, né? Você desenvolver esse perfil e você conseguir, né, buscar constantemente as ideias e acolhê-las e tentar operacionalizá-las, né? Colocar em prática realmente, criando novos produtos, novos serviços, novas ideias que vão manter a empresa com robustez no mercado, né? Com força no mercado que está em constante transformação. E aí entra a questão de acompanhar o cenário geral, né, outras empresas que são do mesmo segmento e poder estar aí com um perfil inovador para que possa se transformar realmente em um gestor da inovação eficiente. Porque a inovação é algo tão peculiar, né, que é tão importante, mas não existe só uma única receita e você faz assim, você inova e pronto, que você precisa realmente trabalhar aí a abertura de pensamento para que você possa estar preparado para a constante transformação e você consiga, assim, gerir esse ambiente, né, de transformação, de inovação, com os diversos níveis de inovações que são necessários de acordo com cada segmento. Então, pessoal, a gente abre aqui para dúvidas, perguntas. Vocês podem participar pelo chat, vocês podem também falar por áudio. Vocês podem depois também deixar dúvidas, perguntas, observações lá no fórum de discussões, no fórum de dúvidas, na caixa de entrada. E lembrando, pessoal, que é muito importante que vocês façam as atividades o quanto antes e aproveitem as 2 tentativas que vocês podem ter aí dentro do nosso modelo avaliativo, que vocês podem participar, deixando, né, fazendo a primeira tentativa, não conseguiu a nota máxima, tenta mais uma vez e tenta melhorar a nota. Tá certo? Então, pessoal, foi um prazer conhecê-los aqui no nosso primeiro encontro ao vivo. Desejo sucesso na disciplina, contem comigo e nos veremos em breve no nosso segundo encontro ao vivo. Um forte abraço a todos e até a próxima.